Olá pessoal, seja muito bem-vindo, colega dentista. Eu sou Lucas Carvalho e eu vou mostrar para vocês como se tornar referência na odontologia com a disfunção temporomandibular e lotar sua agenda. E o tema de hoje é como ter mais conhecimento para diagnosticar de forma certeira, de forma pontual e conseguir resolver todos os problemas do paciente numa primeira consulta. Então, uma chamada aqui para o Expert em DTM. Nós estamos fazendo essas lives de aquecimento, porque nos dias 6, 8 e 10 de dezembro nós vamos fazer a Masterclass Expert em DTM, em que eu vou ensinar para os dentistas como ser referência na odontologia com a disfunção temporomandibular, sendo um expert em DTM e lotando sua agenda dessa forma. Esse evento vai ser um evento gratuito e online e aguardo vocês lá. Então esse tema de hoje, como ter mais conhecimento para fazer o diagnóstico pontual, aquele diagnóstico certeiro de primeira consulta, em que o paciente chega com muita queixa de dor e traz a você um diagnóstico, às vezes uma queixa de cefaleia, às vezes uma queixa de uma dor que ele jura que é uma dor de origem dentária, e às vezes gera uma certa dúvida com o paciente, com o profissional, e o profissional às vezes por falta de conhecimento não consegue fazer a tomada de decisão correta. Existem inúmeras situações em que você pode ter um diagnóstico de forma errada, um diagnóstico errôneo. Você imagina numa situação em que você está fazendo um tratamento, por exemplo, para DTM, você acha que a placa oclusal vai tratar a DTM daquele paciente, você acha que o paciente tem um diagnóstico de DTM, e quando você vê, o paciente tem, na verdade, um tumor intracraniano. Isso é uma coisa que pode acontecer. A incidência de tumores está aumentando cada vez mais. Existem algumas pesquisas já que têm mostrado que no futuro, a cada 4 mortes, uma vai ser em decorrência de algum tipo de câncer. E a incidência de tumor intracraniano é real. E às vezes o paciente chega com queixas de dores na região orofacial, e a região orofacial é uma das regiões em que a sintomatologia de um tumor intracraniano aparece primeiro. Então por isso que é importante você ter conhecimento, dominar o assunto, e dentro da especialidade de disfunção temporomandibular a gente consegue abordar toda essa parte de anatomia, fisiologia e diversos tipos de doenças e dores orofaciais em que você consegue diferenciar essas diversas dores que tem, como por exemplo esse tumor intracraniano. Para você diferenciar, o diagnóstico diferencial fica como uma dica de um tumor intracraniano. Normalmente o paciente tem uma queixa de dor, que é uma dor tipo aperto, uma dor cansada. Ele pode ter essa característica de dor de um tumor intracraniano, ou ele pode ter uma dor latejante, que é uma dor que fica pulsando dentro da cabeça dele. A gente sabe, quando você trabalha com dor e disfunção temporomandibular, a dor ela tem alguns tipos. Então, por exemplo, você tem a dor tipo cansada e tipo aperto, é uma dor normalmente muscular. Por isso que em algumas situações o tumor intracraniano ele pode mimetizar uma dor muscular e confundir o profissional. Só que tem outras alternativas que você consegue nessa avaliação a diferenciar isso, além do pedido, é lógico, do exame de imagem que vai fechar o diagnóstico. A outra situação de outro tipo de dor que o paciente que tem um tumor intracraniano pode ter é uma dor latejante, é a dor que pulsa, que lateja, que normalmente essa dor é uma dor que tem uma característica de dor vascular. Então a dor vascular é a dor, por exemplo, da migrânia com aura, migrânia sem aura. A dor odontogênica da pulpite é um tipo de dor vascular. Então, o tumor intracraniano ele pode ter essa característica de dor vascular, mas ele pode ter característica de dor muscular também, o que às vezes confunde. Ele tem uma outra característica, o tumor intracraniano, quando você pensa em diferenciar, ou seja, de ter um diagnóstico diferencial para esse tumor intracraniano de DTM ou de qualquer outra dor facial, ele normalmente é uma dor que ela tem um início repentino. De repente o paciente começou com aquela dor. E na maioria das vezes, o tumor intracraniano, a dor ela é progressiva. Não é aquela dor intermitente, é uma dor que ela é considerada na escala, quando você pega a escala numérica da dor, que é de 0 a 10, de 0 a 3 é uma dor considerada leve, de 4 a 6 é uma dor considerada moderada.
Acima de 7 é uma dor considerada forte. 10 é aquela dor insuportável que o paciente tem que ir para o hospital se internar. Então, essa dor do tumor intracraniano é uma dor com intensidade moderada a forte. Outra característica dela é que ela aumenta com esforço físico. Então, o paciente tem a dor e se ele faz qualquer tipo de esforço, essa dor na cabeça ela aumenta. Outra coisa que normalmente tem nesses tumores intracranianos, para a gente poder diferenciar das dores que a gente atua, que a gente trabalha e que aparece isso, não é uma coisa incomum de aparecer no consultório. Outra coisa que normalmente acontece, o paciente que tem um tumor intracraniano, ele, em boa parte dos casos, ele começa a ter alterações neurológicas. Então o paciente começa a ter ocorrências de convulsões. Então é muito comum um paciente que tem tumor intracraniano ter convulsão, ter náusea, ter vômito. Então são características de paciente que tem um tumor intracraniano que às vezes mimetiza uma disfunção temporomandibular, mimetiza algum tipo de cefaleia e realmente confunde. Por isso que é importante você ter conhecimento para ter assim um diagnóstico certeiro. E se você desconfiar do tumor intracraniano, aí o primeiro passo é pedir exame de imagem do crânio e encaminhar para o neurologista, para ele aí sim, se realmente for tumor, ele vai fazer o restante do tratamento em parceria com o neurocirurgião. Então essas situações aparecem. Você imagina uma outra situação de um paciente que apareceu no seu consultório com uma dor nos dentes póstero-inferiores, ou seja, região de premolar e molar. O paciente começou com dor. E o dente, porventura, tinha um tecido cariado e você que achou que aquele tecido cariado estivesse provocando aquela dor e, por, às vezes, falta de conhecimento realmente, você fez um tratamento endodôntico, não resolveu o problema e acabou, o paciente continuou com dor e partiu para um procedimento mais invasivo ainda, uma extração dentária. E o paciente, quando chega para um profissional que trabalha com DTM, que tem conhecimento nessas dores orofaciais, que normalmente quem trabalha com DTM, a especialidade é disfunção temporomandibular e dor orofacial. Então o profissional que trabalha nessa área ele tem que ter um conhecimento muito amplo de anatomia, de fisiologia e saber realmente diferenciar essas dores orofaciais para conseguir fazer a tomada de decisão. Então numa situação como essa, chega num profissional e o profissional que tem esse domínio, tem esse conhecimento na área de DTM, consegue, por meio de uma avaliação clínica, e na maioria das vezes bem rápida, identificar que, na verdade, o paciente tinha uma dor miofacial com dor referida na região de premolar e molar. O que seria essa dor miofacial? É uma dor muscular. É uma dor muscular em que o paciente tem um ponto gatilho miofacial de dor, ele tem nódulos na região, por exemplo, de masseter, ou às vezes até na região de temporal. E esses nódulos, eles geram dor em outra região anatômica. Então, quando você tem uma dor muscular, que é a dor da queixa do paciente, durante a palpação ou durante os movimentos funcionais de abertura e fechamento de boca, e você tem a referência da dor em outra região anatômica, o nome desse subtipo de disfunção temporomandibular se chama dor miofacial com dor referida. Então é uma situação, eu separei até essa situação, que ontem foi até uma pergunta de um colega que é dentista. Ele até perguntou que a mãe estava com dor na região de molar inferior, e já passou por vários profissionais e não está conseguindo entender o problema. O médico pediu uma ressonância, pediu para procurar o dentista, ela até marcou consulta comigo. E ele me perguntou, ela perguntou a ele se essas dores na parte da articulação poderiam referir para a região de dentes inferiores. E pode referir sim. Então isso se chama dor miofacial com dor referida. É mais comum a dor muscular referir para uma região anatômica de dentes inferiores ou superiores, por exemplo, do que a dor articular. A dor articular, normalmente, quando ela é articular mesmo, ela é uma dor mais localizada. Ela é uma dor que normalmente ela não refere para uma outra região anatômica. A não ser que a dor seja uma dor na região, por exemplo, de pterigoideu lateral superior ou pterigoideu lateral inferior, que aí confunde o profissional. Às vezes o profissional acha que o problema é dentro da articulação, na região de disco, cabeça de mandíbula, e na hora que vai ver,
é o pterigoideu lateral, ou seja, é uma dor muscular. Então existe essa possibilidade, existem situações que realmente acontecem do paciente ter essas dores musculares e referir para a região de dente e ter tratamentos endodônticos, tratamentos cirúrgicos desnecessários e o paciente ser submetido a esse tipo de procedimento. Por isso que é importante a gente buscar o conhecimento, e a disfunção temporomandibular, a DTM, dá isso pra gente. Ela dá esse domínio de anatomia, fisiologia e saber realmente diferenciar os diversos tipos de dores orofaciais. Uma outra situação que mostra pra gente erros comuns que acontecem, por exemplo, aconteceu uma outra situação de um paciente que foi submetido, ele veio de um neurocirurgião, e ele já tinha feito todos os tipos de tratamento, fez até a cirurgia do balão para neuralgia do trigêmeo. Quem não sabe, o paciente que tem neuralgia do trigêmeo, normalmente ele tem uma dor que ela dura de segundos a no máximo 2 minutos. É uma dor que é considerada uma dor lancinante, é uma dor insuportável. E essa dor, por ela durar muito pouco tempo, e ela tem uma característica também de dor em agulha, dor em agulhada, dor penetrante, ou dor em choque. Então o paciente relata pra gente, olha, eu tenho uma dor que parece que dá um choque, dura alguns segundos e desaparece. Ou tem uma dor que parece que penetrou alguma coisa na minha pele e está entrando uma opção de agulha aqui, mas dura um período de tempo muito curto e depois ela desaparece. Isso é uma característica clássica de neuralgia do trigêmeo. Normalmente ela é unilateral. É raro ela ser bilateral. Normalmente ela é unilateral. Porém, existem outros tipos de neuralgia. Então esse paciente ele tinha feito essa cirurgia do balão, que era para inativar o nervo trigêmeo com um neurocirurgião, e apareceu para a gente. E depois da avaliação clínica a gente começou a entender que essa dor ela tinha um gatilho, e o gatilho da dor é quando o paciente engolia. E quando o paciente engole, qual o nervo que inerva toda essa região aqui dos 2 terços finais da língua, da região de faringe? É o glossofaríngeo. Então você tem uma neuralgia chamada neuralgia do glossofaríngeo. E normalmente ela é unilateral, ou ela é de um lado, ou ela é do outro. E é uma dor exatamente com essas características da neuralgia do trigêmeo. É uma dor que dura de segundos a no máximo 2 minutos, é uma dor insuportável, lancinante, ou seja, uma dor muito forte, intensidade 10 naquela escala numérica da dor que eu falei no início do nosso bate-papo, e debilita tanto o paciente que ele fica depois prostrado. E é uma dor que, por sorte, ela não tem uma frequência tão grande. Ela às vezes vem bimestral, às vezes ela vem mensal. E ele relatou pra gente que esse gatilho da dor, que é quando ele não dorme bem e quando ele engole ou algum alimento ou até mesmo a saliva. Então, pela avaliação clínica, a gente conseguiu fechar o diagnóstico de neuralgia do glossofaríngeo. Encaminhou novamente para um outro neurologista, ele fez tratamento medicamentoso e conseguiu controlar o paciente após a gente ter controlado um distúrbio do sono que o paciente tinha também. Porque como esse paciente relatou que o gatilho dele era engolir saliva ou se alimentar, e ao mesmo tempo, à noite que ele não dormia bem, ele tinha esse gatilho também, ele tinha essa frequência dessa neuralgia do glossofaríngeo com uma maior intensidade. Então nós começamos a investigar o sono desse paciente, pedimos uma polissonografia, o paciente fez, e identificamos que o paciente tinha um quadro de apneia e ronco. Então foi conduzido o tratamento com a gente para essa parte de apneia e ronco. Quando o paciente tem um quadro de apneia e ronco, se o quadro for de leve a moderado, você consegue identificar isso pela polissonografia, o dentista consegue, com aparelhos intraorais para ronco e apneia, controlar esse ronco e apneia do paciente. Quando é um estágio mais severo, mais grave, aí não tem jeito, aí tem que ser aquele CPAP, que normalmente o otorrino que conduz o tratamento desse paciente. Mas o paciente, depois desse controle, desse distúrbio do sono que ele tinha, mas esse controle medicamentoso com a neurologia, os quadros de crise que ele tinha dessa neuralgia do glossofaríngeo, eles começaram a ficar mais espaçados. O paciente começou a ter uma dor que ele tinha, que era mensal ou bimensal, ele começou a ter essa dor a cada 6 meses e relatou para a gente que foi espaçando cada vez mais
e teve uma época que ele ficou 2 anos, a última visita que ele nos fez, ele ficou 2 anos sem ter a dor. Então ficou assim bem controlado. Então essa é a importância de você ter o conhecimento, de mostrar para o paciente que você sabe e conseguir ajudá-lo com a especialidade de disfunção temporomandibular. Então olha o quanto realmente a DTM agrega em termos de conhecimento para o cirurgião dentista na prática clínica diária. Você diferenciar qualquer tipo de dor orofacial, o profissional que trabalha com DTM, ele consegue. Então esse conhecimento é importante demais. Sem esse conhecimento, talvez você não consiga passar muita confiança ao seu paciente. Às vezes ele não vai fechar um tratamento com você. E ainda pior, em algumas situações, você ainda faz uma avaliação e em algumas situações você nem cobra a consulta inicial. Então você perdeu seu tempo, fez uma avaliação clínica, não conseguiu identificar o problema do paciente e ele não sentiu confiança em você e você ainda não cobrou consulta. Ou seja, você teve um tempo ali desperdiçado, você pagou para atender o paciente. Então são situações que a gente começa a mostrar para os alunos, para os nossos alunos, exatamente isso. A importância de você ter o conhecimento para agregar valor à sua consulta, a seu dia a dia clínico e também você justificar essa consulta inicial, que é uma coisa que está cada vez mais comum, que realmente na verdade o Conselho de Ética da Odontologia não permite não cobrar a consulta inicial. Então uma coisa que deveria ser, na verdade, a gente deveria dar uma atenção maior sobre essa consulta inicial. Ela deve ser cobrada, o profissional está trabalhando, ele está gerando custos para estar ali, para o consultório estar funcionando. E lembrando que essa coisa de orçamento gratuito, não cobrar a primeira consulta, o Conselho Federal de Odontologia, se anunciar e o Conselho ter alguma denúncia, você ainda é censurado pelo Comitê de Ética do Conselho. Então são coisas que a gente deve começar a pensar, deve começar a refletir realmente em relação a isso. Então acho que a DTM ela vai ajudar a encorpar, na verdade, o seu diagnóstico. Ela vai te ensinar a identificar essas diversas dores orofaciais, vai te fazer pensar e te mostrar o caminho para você realmente fazer um diagnóstico com maestria. Ela vai te guiar para você entender como é a neurofisiologia da dor, por exemplo. Uma vez eu fiz uma pesquisa, tem pouco tempo, deve ter uns 6 meses a última pesquisa que eu fiz, em todas as universidades do país de odontologia. E nem a USP, que é considerada uma das principais universidades de odontologia do país, nem a Faculdade de Odontologia da USP tinha na grade curricular a disciplina de neurofisiologia da dor. Então, a neurofisiologia da dor, ela deveria ser muito mais estudada na odontologia. E na disciplina de disfunção temporomandibular, no que a gente passa para os nossos alunos, a gente consegue mostrar a eles a neurofisiologia da dor de uma forma muito mais simples de ser entendida, muito mais fácil e mais gostosa de aprender. Então é um tema importante para nós dentistas, mas que acaba passando batido na graduação. E nenhuma outra especialidade tem essa disciplina de neurofisiologia da dor. A endodontia ainda tem alguma coisa, mas a DTM, a neurofisiologia da dor, é muito mais a fundo. Dessa forma você facilita o entendimento de toda a função de músculos da mastigação, o que ocorre quando os trabalhos, por exemplo, laboratoriais que você instalou, os trabalhos restauradores, o que está acontecendo de errado na boca do paciente, que às vezes você coça a cabeça, não sabe o que pode estar acontecendo, você joga a culpa no paciente, acha que ele está comendo torresmo e o trabalho não fica, às vezes o paciente tem alguma outra situação envolvida e você não conseguiu diferenciar, não conseguiu diagnosticar. Então, muitas das vezes, você consegue identificar uma dor sem uma causa aparente, ou aquela situação, como eu falei lá atrás, em que o paciente fez um tratamento endodôntico, fez uma extração e a dor não desapareceu, a dor do paciente não desapareceu. Então, são situações clínicas que realmente vão acontecer, acontece no dia a dia de quem está ali no campo de batalha do consultório.
Quem vive o dia a dia do consultório, eu apesar de ser professor, eu sou clínico, então a gente tem uma vida ativa no consultório. Então a gente não só faz pesquisa e ministra aulas, mas também a gente vive a realidade, o dia a dia clínico ali. Então, eu acho que essa é a grande vantagem de quando você é professor, ser, além de pesquisador e ser ministrador e ser formador de opinião, você também tem que estar no campo de batalha no dia a dia no consultório para realmente entender que tipo de demanda que você tem para você conseguir ensinar e mostrar isso para os alunos, para essas tomadas de decisão. Tem algumas outras situações que o conhecimento me ajudou muito, como exemplo, de uma paciente que, por exemplo, apareceu há uns anos atrás. Ela tinha uma dor há 20 anos, uma dor orofacial, uma paciente extremamente depressiva, com limiar de dor muito baixo, é aquela paciente que tem dor em tudo quanto é lugar, é paciente que tinha também associado uma cefaleia primária do tipo tensional, que era uma comorbidade dessa outra dor dela. Em 2 meses de tratamento, normalmente a média dos meus tratamentos para o paciente começar realmente a ficar pelo menos com 80% de melhora, em 2 meses normalmente a gente consegue. Tem pacientes que com 1 mês, mas em média 2 meses a gente consegue deixar o paciente, quando não livre totalmente da dor, 80% melhor. E esse paciente que tinha uma dor há 20 anos, em 2 meses ela ficou livre dos sintomas que ela tinha, sem tomar uma medicação, só seguindo o protocolo de tratamento que foi realizado, o que foi prescrito e o que foi conduzido nesses 60 dias. É lógico que depois o tratamento continuou, não parou, mas o tempo para a ausência da sintomatologia dela foram 60 dias. Paciente que tinha uma dor há 2 anos. Então, outra situação no paciente que chegou com travamento de boca fechada. O que é o travamento de boca fechada? Aquele paciente chega no teu consultório e fala: doutor, eu não estou conseguindo abrir mais do que isso. Ou seja, ele tem um travamento de boca fechada, ele tem uma limitação da abertura de boca. Nesse caso, após avaliação clínica, e acabamos tendo que pedir um exame tomográfico, porque suspeitei de uma doença degenerativa, e quando eu pedi a tomografia, que é a tomografia de feixe cônico, conibin, normalmente é conibin, a gente pede os 3 cortes, coronal, sagital e axial, aí nós visualizamos o processo degenerativo já avançado em uma das cabeças da mandíbula, que antigamente chamava de côndilo, agora é cabeça da mandíbula. Então tinha um processo já erosivo na cabeça da mandíbula, bem extenso, um processo degenerativo avançado, uma condição inflamatória, que é chamado dentro dos subtipos de DTM de osteoartrite. E esse paciente, incrivelmente, numa primeira sessão de viscosuplementação, nem artrocentese nós fizemos. Porque normalmente quando você tem um processo degenerativo, em boa parte dos casos, a gente faz uma artrocentese primeiro, que é uma lavagem da articulação com soro fisiológico. Você coloca uma agulha que entra o líquido para fazer a lavagem e outra agulha para sair. Faz no consultório mesmo, nível ambulatorial. É um procedimento bem tranquilo de se fazer. E logo depois você já faz a viscosuplementação, que na verdade é a injeção de um líquido dentro da articulação chamado hialuronato de sódio. E esse líquido nós temos dentro da articulação. Então, no líquido sinovial você tem hialuronato de sódio. Então, você está colocando dentro da articulação um líquido sintético, mas que tem lá dentro da articulação. O que esse líquido ele tem a função de fazer? Ele melhora a mobilidade mandibular, ele resgata a biomecânica de abertura e fechamento de boca. Por quê? Ele melhora a viscosidade da articulação temporomandibular. Quando ele melhora a viscosidade da articulação temporomandibular e você começa a trabalhar com peso molecular, que é chamado, que é um líquido menos viscoso quando o peso molecular é mais baixo, e um líquido mais viscoso quando o peso molecular é mais alto. Você começa a fazer a alternância. Então, quando você começa a botar um peso molecular menos viscoso, mais baixo, você induz a membrana sinovial a produzir o líquido sinovial. Então, quanto mais líquido sinovial dentro de uma articulação que está comprometida, melhor a lubrificação, melhor a nutrição daquela articulação. E quando você tem uma situação como essa, numa viscosuplementação, o que a viscosuplementação faz para o paciente de benefício? Ela consegue estabilizar esse processo degenerativo na articulação temporomandibular. Em boa parte dos casos, aquele som de crepitação, ele ameniza assustadoramente. O paciente volta a abrir e fechar a boca. Foi assim com essa paciente, uma das lembranças que me veio aqui agora.
E são situações que quando realmente você tem esse conhecimento clínico, imaginológico, você tem que saber interpretar o exame, não é só ver o laudo que vem do... Então tudo isso a gente ensina, a gente mostra para os alunos como interpretar os exames tomográficos, os exames de ressonância magnética, como relacionar uma doença degenerativa numa avaliação clínica inicial e fazer o pedido correto do exame, se é uma tomografia, se é uma ressonância magnética. Então são situações em que você, quando tem o conhecimento, você realmente consegue de forma certeira a identificar o problema do paciente e conduzir da melhor forma. Por isso que eu sempre falo, você tendo um bom conhecimento, você sendo um expert em DTM, você numa primeira consulta você já consegue saber o que o paciente tem. E outra coisa, boa parte das vezes quando a gente pede um exame complementar, que nem sempre a gente pede de imediato, mas quando nós pedimos um exame complementar, você já antecipa para o paciente, eu já faço essa antecipação do que vai mostrar no exame. Por meio de avaliação clínica a gente consegue ter uma ideia, uma noção, quase que 90% de certeira, que o paciente ou tem um deslocamento de disco com redução, ou tem um deslocamento de disco sem redução, ou tem o início de um processo degenerativo, que são os desarranjos internos da articulação temporomandibular. Então esse conhecimento, isso colocando na prática clínica, você começa a se tornar realmente referência na odontologia, e isso é uma coisa que a gente tem que passar para frente, a gente não pode ficar guardado para a gente, e eu como professor tenho esse objetivo de formar mais profissionais em disfunção temporomandibular. E às vezes tem algumas objeções que os alunos me fazem, que é perguntando do online. Porque ele fala, poxa, mas o online eu já comprei curso e não assisti o curso tudo, relaxei. O que eu tenho feito nesses eventos, nessas mentorias? Normalmente a gente faz esse projeto do ensino online para o aluno e a gente acompanha ele em forma de mentoria. E esse acompanhamento em forma de mentoria não parece não, mas é como se tivesse alguém ali te cutucando, ó, você tem que assistir a aula, porque daqui a X módulo nós vamos fazer a mentoria, você vai ter que estar sabendo tudo e a gente vai debater sobre o assunto, vai ser importante para o seu enriquecimento em termos de conhecimento. Então o cara se força a assistir, porque isso acontece muito nos cursos online. A pessoa compra o curso e não consegue assistir o curso todo, porque como o curso está ali, ele relaxa e acaba não assistindo. Então essa é uma objeção. Uma outra objeção, será que eu vou conseguir aprender isso de forma online? Olha, a DTM, a disfunção temporomandibular, ainda é uma das poucas especialidades da odontologia que você consegue aprender ela totalmente online. Desde a consulta inicial, até a interpretação dos exames e até a condução do tratamento e forma correta de conduzir esse tratamento. E você ainda separa, normalmente a gente ainda tem um roteiro de dividir as DTMs em musculares e articulares para facilitar para o aluno a tomada de decisão e o tipo de tratamento que vai ser prescrito para aquele paciente naquela determinada situação. Então o online, a gente está a pandemia acelerou muita coisa e ela foi boa para algumas situações porque ela mostrou que você não precisa sair do conforto da sua casa para ter conhecimento. Você consegue fazer com que o conhecimento chegue para você de forma online. Você não precisa perder o tempo no trânsito, não precisa gastar com hotel, não precisa ficar esperando o professor chegar na sala de aula e os outros colegas chegarem até a aula começar. Então você tem no curso online um tempo muito otimizado e muito produtivo. É lógico que depende muito de cada um. A gente sempre fala isso. O bom aluno, ele vai ser bem formado em qualquer tipo de curso, porque quem faz o curso é o aluno. Mas nessa situação do online, a gente tem que criar meios que realmente o aluno tenha interesse e mergulhe de vez naquele conteúdo, porque senão a gente esbarra nessas objeções. Então essas duas principais objeções, a gente consegue realmente quebrá-las, mostrando isso, que
é uma situação da disfunção temporomandibular, essa especialidade você consegue realmente aprender, e a gente mostra isso para os alunos e eles entendem que realmente é possível aprender a DTM de forma totalmente online. E mais essa questão de otimizar o tempo, que é uma coisa que hoje em dia está tão escasso. A gente precisa de ter tempo para a família, de ter tempo para o lazer, e foca às vezes muito no trabalho, esquece o outro lado. Então essas objeções do online ser difícil de aprender e eu vou comprar e não vou fazer o curso, então são situações que realmente a gente consegue quebrar essas objeções, principalmente com essas mentorias, com esse empurrão que a gente dá nos alunos para que eles realmente segurem no cabresto e façam realmente um curso com maestria, para realmente ter o conhecimento que a gente entrega. Um jeito errado, que normalmente eu gosto de mostrar, é não procurar ter mais conhecimento. Olha, uma coisa que eu sempre converso com colegas que já tem mais tempo de cadeira, mais tempo de formado, a gente tem que dar crédito ao profissional que tem mais tempo de cadeira, respeitar esse profissional, porque a experiência é uma coisa que conta muito na vida clínica, principalmente na área médica, na área de saúde. Então a gente vê profissionais que às vezes passam a vida inteira e não buscam o conhecimento. E depois lá na frente vai falar, poxa, eu não tive sorte na vida. Mas é porque nos pequenos momentos que você teve a oportunidade de investir em você, de investir em crescimento seu profissional, você ou teve preguiça, ou falou, vou deixar mais para frente, mais para frente, mais para frente, e foi deixando. E lá na frente, quando você vai ver que o tempo foi perdido e você não conseguiu realmente ser um profissional com referência na sua cidade, no seu estado, e ficou naquela mesmice, tá? Então são situações que você vai perdendo realmente clientes e vai perdendo realmente a credibilidade. Eu acho que o conhecimento, ele é muito proporcional ao sucesso que o profissional vai ter na carreira. Quanto mais conhecimento, pode ter certeza disso, mais sucesso você vai ter. E um jeito certo seria daqui para frente você colocar como meta estudar mais, perguntar para outros profissionais que têm sucesso, o que eles têm feito. Então procurar profissionais que são referências, profissionais que ele fez alguma coisa de diferente para estar no topo. Então observar essas situações. Um pequeno passo que normalmente eu gosto de dar no final das minhas aulas, dos meus bate-papos, é dar uma dica. Então o primeiro passo para você, que eu poderia dar como dica, é anotar o que você mais tem dificuldade no momento do diagnóstico com o seu paciente. Quer seja uma dor odontogênica, ou uma cefaleia, ou uma dor na articulação temporomandibular, ou um som articular, ou às vezes o paciente que chegou para você com um zumbido e o otorrino não conseguiu resolver o problema dele e mandou para o dentista, ou o paciente que chegou com a boca travada, não conseguiu abrir, ou o paciente que está reclamando que quando vai beijar a namorada, ou o marido, ou a esposa, ele tem um barulho próximo do ouvido que parece que fica estalando, e isso incomoda muito a ele. Então essas situações, começa a anotar as dificuldades que você tem para diagnosticar esses determinados problemas e começa a estudar sobre. Acompanhe-nos nas redes sociais, a gente produz muito conteúdo diário, faz a inscrição lá no nosso canal do YouTube, comentem os vídeos, participem, mandem direct, a gente está aí para ajudar, para fazer com que a odontologia cresça cada vez mais, fazer com que a disfunção temporomandibular, que a gente consiga formar cada vez mais profissionais nessa especialidade, que ajuda tanto os pacientes, e em contrapartida somos ajudados também, com crescimento, nos tornando referência. Então comecem a refletir. E um convite, mais uma vez, dia 6, 8 e 10 de dezembro, nossa Masterclass em DTM. Eu vou mostrar para vocês como se tornar referência na odontologia, lotar sua agenda com a disfunção temporomandibular. Nos vemos lá e essas lives diárias vão se tornar frequentes até o dia do evento, até o dia 6 de dezembro. Só no final de semana que não vai ter. Grande abraço, pessoal. Uma semana abençoada aí.